que representa a presença de Deus. É ela quem dava a direção. Se a arca caminha, eu caminho. Se a arca para, eu paro. Se a arca senta, eu sento. Porque é ela quem dá a direção para nós. Josué capítulo 3, versículo 1. Vamos ver essa direção dessa arca. Josué capítulo 3, versículo de número 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel. E vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passassem. 2. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. E a seguireis. Porque quem vai dar a direção para nós é a arca. Tem um Jordão para eles passarem, mas não tem como passar o Jordão sem a presença. Não tem como passar o Jordão se a arca não for na frente. Porque quem vai abrir caminho no meio do Jordão não é Josué, é a presença que está sobre a arca. Então não há passagem sem a presença, não há direção sem a presença, porque é a presença de Deus que nos dará acesso para ambientes que nós nunca entramos, para ambientes que nós nunca pisamos, para ambientes que nós nunca vivemos. É a presença que vai abrir acesso para nós. Pastor, mas é Bíblia isso? Lê o versículo 4. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo a qual haveis de ir. Portanto, por este caminho nunca passaste antes. Por esse caminho nunca passasses antes, mas a arca vai fazer você passar. Aleluia, Jesus. Eu vou liberar uma palavra aqui nessa noite. Tem caminhos que você ainda não passou, mas a presença vai abrir acesso para você entrar. Tem caminhos que você está clamando para passar, não é na tua força, mas a arca vai abrir acesso para você entrar onde nunca entrou, viver o que nunca viveu, acessar os ambientes da promessa. Ele está dizendo: se a minha presença for na frente, eu abrirei caminhos no meio do Jordão para você passar. Tem um Jordão para eu e você passar, mas a gente não vai passar na nossa força. Mas se a gente colocar a arca na nossa frente e dizer: Senhor, vai na minha frente, Ele vai abrir acessos para nós passarmos. Eu vou ler um texto. Senhor, se eu ler um texto, será que eles dá pelo menos um glória? Atos 12, 7. A presença vai abrir acessos para você passar. Não, essa palavra não é para mexer com o teu emocional, é para mexer com a tua fé. A presença vai abrir acessos para você passar. Atos 12, 7 ao 10. Lê, mas lê com força esse texto. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, E fez o quê? e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha o 8. E disse-lhe o anjo: Disse o quê? cinge-te e ata as tuas E sandálias. aí? E ele assim o fez. E disse o quê? Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa. E faz o quê? E segue-me. E faz o quê? E segue-me. Pedro estava preso, sim ou não? Estava preso, sim ou não? Mas a presença olhou para ele e disse: me segue.
Ele está dizendo: não vai na minha frente, deixa eu ir na frente e me segue. Por quê? Lê o 9. E saindo o seguia. Ele fazia o quê? O seguia. E aí? E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. O 10. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, aconteceu o quê? Chegaram à porta de ferro, que dá para onde? Que dara para a cidade. E aconteceu o quê? A qual se lhes abriu por si mesma. Aconteceu o quê? Se abriu por si mesma. Ele está dizendo: se eu for na frente, eu vou abrir portas que você não pode abrir. Se eu estiver indo na frente, eu vou abrir portas que você não pode abrir. Eu estou pregando para alguém que passou pela primeira porta, pela segunda porta, mas Deus de cara com a porta de ferro e disse: com a porta de ferro eu não posso. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: coloca a minha presença na frente, que a porta de ferro vai ter que abrir, porque eu abro acessos para você passar, Pedro. Alamaia Xarabaias. Deus está dizendo: se a minha presença estiver na frente, tem coisas que você nem vai precisar colocar a mão. Eu liberei essa palavra. Se a minha presença estiver na frente, tem coisas que você nem vai precisar colocar a mão. A porta de ferro vai abrir, porque a minha presença está na frente de você. Coloca a presença na frente. Olha para essa porta de ferro e diz: com você eu não posso, mas tem uma presença que está sobre os meus ombros. Tem uma presença que eu não carrego em carrola, eu não carrego em carriola, eu carrego sobre os ombros. E ela está comigo, ela está comigo, e ela vai te dar acessos. Se a presença estiver na tua frente, tem coisas que você nem vai precisar colocar a mão. Isaías 45:1. Irmão, você não dá um glória, eu não vou nem explicar esse texto. Se você entender, você dá glória. E se você não entender, dá glória também, porque todo mundo vai dar glória, só você que não. Isaías 45, do 1 ao 3. Eu não vou nem explicar. Lê o texto. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas. Lê de novo esse texto. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas. E as portas não se fecharão. E as portas não se fecharão. Por que elas vão se abrir e elas não vão se fechar? Olha o 2. Lê o 2. Eu irei adiante de ti. Lê de novo. Eu irei adiante de Lê ti. de novo. Eu irei adiante de ti. Eu irei adiante Segura, de ti. tem uma porta de ferro, mas ele está dizendo: eu vou na tua frente. Eu vou na tua frente. As portas se abrirão e não se fecharão, porque eu vou na tua frente. Larabassuribaia sai. Turamanturibaia sai.
Eu vou na tua frente. 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 Continua o texto. E eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Tem bênçãos que estão escondidas, mas Deus está dizendo: o que está escondido para você, eu vou achar e eu vou te entregar. Continua. E as riquezas encobertas. Tem bênçãos encobertas, mas Deus está dizendo: eu estou cavando. Eu estou cavando. Eu estou cavando. Continua. Para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Tudo isso é resultado de alguém que decidiu: vai na minha frente. Vai na minha frente. Aleluia. O que você está decidindo? Você quer ir na frente ou vai decidir que ele vai na frente? Porque se você for na frente, é você que dá a direção. Mas se ele for na frente, é ele que dá a direção. E os caminhos que ele nos dá, nem sempre é de mar de rosas. Às vezes, o caminho que ele nos conduz, tem porta de ferro. Tem caminhos tortuosos. Tem bênçãos escondidas. O que é bênçãos escondidas? Todo mundo está recebendo, só eu que não. As minhas parece que estão escondidas e eu não acho, mas ele está dizendo: se eu for diante de ti, as portas se abrirão e não se fecharão. Se eu for diante de ti, os caminhos tortuosos eu endireitarei. Se eu for diante de ti, eu vou fazer você acessar ambientes de milagres.